Olá, bom dia. Hoje é o dia 29 de outubro e eu termino hoje a nossa meditação em Provérbios, capítulo 15, verso 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. Como você pode pensar bem antes de falar? Como você pode deixar Deus falar ao invés de você? Você precisa então deixar que Jesus tenha a última palavra, que seja Ele o último a falar. Porque no livro de Apocalipse está escrito que Jesus é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Que ele seja tudo em sua vida. E a gente poderia terminar essa meditação com 34 segundos. Mas eu gostaria de ler também em Isaías capítulo 11, verso 1 a 5. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. E se você sabe contar, você percebe que há 7 espíritos aqui. São esses os 7 espíritos que estão sobre o Cordeiro de Deus no livro de Apocalipse. Você precisa ler Apocalipse sempre lendo Isaías, porque, na verdade, a maior parte das citações de Apocalipse vem do livro de Isaías. A chave de Davi, o começo e o fim, os 7 Espíritos de Deus. Então você percebe que Jesus ele tem todo o poder, todo o conhecimento, todo o discernimento. Ele sabe tudo, ele pode tudo. Aliás, ele também tem 7 corna, como se diz corna em português? Ele tem 7 forças, 7 poder no livro de Apocalipse. Ele tem todo o poder, porque o 7 é o número da perfeição. E olha como Cristo, o Messias aqui em Isaías capítulo 11, ele julga, ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres, não tomará decisões imparciais em favor. Não, desculpa. Ele tomará decisões em favor daqueles que são oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra. A terra estremece com a força da palavra de Jesus, mas não com a força da nossa palavra. Com a palavra de Jesus. É por isso que a gente precisa falar pouquíssimo e deixar Jesus sempre falar por último. Aliás, se ele fala do início ao fim na nossa vida, é bem mais interessante para todos nós. Ele vestirá a justiça como um cinto e a verdade como a cinta nos quadris. Ele tem a verdade como cinta. Inclusive, ele é a testemunha verdadeira e fiel no livro de Apocalipse. E olha que interessante, numa história contada por Mateus, quando Jesus vai perguntar aos fariseus uma coisa, porque, na verdade, sempre eram os fariseus que estavam fazendo um monte de perguntas, enchendo a paciência de Jesus. E Jesus, dessa vez, pergunta, e o texto termina assim, ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Então é Jesus que é o último a falar aqui. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que Jesus, provocando os fariseus, pergunta, então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a segunda pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem é ele filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, então, por que Davi, falando por meio do Espírito Santo, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se ao lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Diz Jesus citando o Salmo 110, que é um salmo messiânico por excelência e o mais citado no Novo Testamento. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E aí ninguém consegue responder. É verdade que Jesus, na sua humanidade, é filho de Davi, mas Davi diz a esse Senhor, meu Senhor. Jesus, filho de Davi, é o Senhor do universo. E ele que deveria sempre falar o último na sua vida. E não você. É ele quem decide, é ele quem sabe de todas as coisas. E você e eu não sabemos de nada sem ele, pois sem ele nada podemos fazer. Que Deus te abençoe.